Flamengo empata com Central Córdoba da Argentina em 1-1. Time jogou muito mal mesmo. Não tá valendo a pena o investimento todo que a diretoria do Flamengo fez nesse time. Tá um fiasco total. Então, hoje eu vou trazer para vocês tudo sobre o jogo de ontem. Mas antes, eu quero trazer algumas informações para vocês de jornalistas que estão todo mundo feliz, todo mundo estão sentando o pau no Flamengo. Era tudo o que eles queriam, né? Então, vamos ver o que o senhor André Rizek fez. Já sei que ele falou besteira. Segue comigo. Qual é o melhor time do Brasil? Qual é o melhor time do Brasil? Tá de sacanagem, né, André Rizek? Pelo amor de Deus, né? Praticamente no meio do ano, ele quer falar que o Flamengo não é o melhor time do Brasil? Então quem seria o melhor time do Brasil? Porque para ser o melhor time do Brasil, tem que já ter, esse ano, ter ganhado títulos difíceis. Eu acho que não conheço nenhum time ainda que jogou um campeonato tão difícil quanto a Libertadores, Campeonato Brasileiro, outros campeonatos também que tem aí para fora, europeus, mas no Brasil, o campeonato difícil que eu conheço é a Copa do Brasil, terceiro lugar, segundo lugar, Brasileiro, e para mim o mais difícil é a Libertadores, porque para poder chegar na Libertadores, você precisa ou ganhar a Copa do Brasil, ou o Campeonato Brasileiro, ou até mesmo a Sul-Americana. Mas para chegar na final da Libertadores, tem que ser um time muito bem qualificado, muito bem treinado. Aí sim eu posso falar, eu acredito que nós podemos falar que esse time é o melhor do Brasil. Mas até então, não conheço. É cedo para dar essa resposta em maio. A gente tem essa resposta em dezembro, quando acaba a temporada. Aliás, é para isso que existem campeonatos, para responder a perguntas como essa, porque senão fica uma questão de ponto de vista. Eu gosto mais desse time, eu prefiro a maneira daquele outro jogar. Campeonatos existem para, ao final da temporada, determinar quem é o grande time de um continente, de um país. Ano passado, de forma inequívoca, foi o Botafogo. Ganhou o Brasileiro, a Libertadores e jogando o melhor futebol do continente. Nesse ano, em maio, insisto, cedo para trazer essa resposta, não tem... Agora sim, ele falou que no final do campeonato para determinar. Aí eu concordo com ele. Agora, ele já querer julgar e fazer uma pergunta, quem é o melhor time do Brasil? Porque como muita gente fala que o Flamengo é o melhor time do Brasil, com maior investimento, com uma estrutura muito boa para trabalhar, mas até então não tem melhor time do Brasil. Então por que ele entrar começando perguntando quem é o melhor time do Brasil? Outra resposta momentânea que não o Palmeiras. O time que lidera o Campeonato Brasileiro de forma isolada, o único time 100% na Libertadores. E você pode se perguntar, poxa, mas o Palmeiras, eu não acho legal ver o Palmeiras jogar. Eu volto à questão do ponto de vista. E eu entendo que o Palmeiras, ele desperta poucos motivos para quem não é emocionalmente envolvido com o clube, para quem não é palmeirense, para assistir a um jogo. Não é uma experiência das mais agradáveis, não é um futebol dos mais ofensivos, ou pelo menos aquilo que a gente acha que esse elenco poderia trazer. O Abel, tenho certeza, não está preocupado com isso. O Abel está preocupado em empilhar troféus, em ser um show de eficiência, coisa que ele entrega. Você vê os números do Palmeiras, o único time 100% na Libertadores, 19 jogos sem perder fora de casa, líder invicto do Campeonato Brasileiro. Tá de sacanagem, né? Puxa a tabela, meu filho, puxa a tabela. O Palmeiras não é invicto no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu em casa pro Bahia. Se eu não me engano, foi dia 27 de abril, para ser mais exato, mas eu não tenho certeza. Mas o Bahia foi o único clube do Campeonato Brasileiro até o momento que venceu o Palmeiras em casa. O Palmeiras, com 12 pontos em 4 jogos, ele está com um saldo de gols na Libertadores de 5 gols. Pô, não é brilhante, né? Não é. Mas o Flamengo, depois de 4 jogos, tem o saldo 0 de gols. E essa comparação eu queria fazer. O Flamengo, que nesse momento está longe da eficiência do Palmeiras, dificilmente a gente vai ver o Palmeiras ser dominado por um time brasileiro como o Cruzeiro dominou o Flamengo. É quase impossível imaginar que o Palmeiras some só 1 ponto em 2 partidas contra o Central Córdoba, mas o Palmeiras também não entrega o nível de atuação
de entretenimento, esteticamente falando, que o Flamengo entregou contra o Juventude, contra o Corinthians. O Palmeiras é uma coisa mais linear. O Palmeiras preza pela eficiência, pelo equilíbrio, ainda que isso possa não agradar muita gente. Traço aqui um paralelo, guardadas as muitas devidas proporções, com Barcelona e Inter de Milão, por exemplo. Foi uma discussão que o Seleção travou nessa semana. Será que passou o melhor time nesse confronto? Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que passou o melhor time. Ou pelo menos o melhor time no confronto. Porque se o Barcelona causa mais encantamento, e é o time que eu mais gosto de ver jogar, por causa do Lamine Yamal principalmente, o Barça, até o confronto contra a Inter, tinha marcado 160 gols na temporada. A gente gosta de ver gol, futebol ofensivo, mas como é que a gente vai dizer que não passou o melhor time depois de um confronto cujo agregado, na soma de 2 jogos, sem nenhum problema grave de arbitragem, foi 7-6? O Palmeiras investiu muito nessa temporada, é o melhor elenco que o Abel tem desde que chegou lá, e muita gente cobra que o time poderia ter um nível de atuação de acordo com os craques, com os grandes atletas que hoje tem no plantel. Mas insisto, isso é muito subjetivo, isso é uma questão de gosto pessoal. O que responde à pergunta inicial do melhor time do futebol brasileiro e sul-americano são os campeonatos que... Concordo com o senhor André Rizek. Porém, você tem que entender o trabalho do Filipe Luís está no início. Por mais que o time seja muito bom, seja qualificado, os jogadores se conheçam, existe um treinador por trás, existe um comandante por trás. O Abel Ferreira, ele já tem um time na mão, ele sabe de olho fechado para onde, qual é a posição que ele vai escalar o jogador, aonde o jogador vai correr, diferente do Flamengo. Por mais que o Filipe Luís jogou com os caras lá dentro, agora é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de pensamento. Ele está fora da linha, ele está vendo o jogo de uma outra forma. Agora, você querer comparar, falar que o Palmeiras é o melhor time do Brasil, tá fora. Isso não existe essa comparação. Não existe, por mais que ele seja líder do Campeonato Brasileiro até o momento, não perdeu nenhum jogo ainda na Libertadores até o momento, e eu não conheço, não lembro agora, para ser mais exato, um time que foi campeão da Libertadores invicto, sem perder um jogo. Não existe, eu acho que não existe, eu não tenho certeza. Eu estou aqui falando, não estou falando uma coisa que eu sei, eu não tenho certeza. Mas eu acho muito difícil um time ser campeão invicto, ainda mais da Libertadores. Então, eu acho que está encaminhando o trabalho do Filipe Luís, mas precisa ajustar bastante coisas. Agora, não podemos falar que o trabalho do Abel é melhor do que o Filipe Luís, porque não se compara. O Abel já está no Palmeiras há muito tempo. O Filipe Luís começou um trabalho recentemente. A gente não pode usar esse tipo de comparação. Agora, o Flamengo sim é o maior investimento, tem a estrutura melhor que a do Palmeiras. É obrigação sim do Flamengo ganhar os jogos jogando bem, não jogando mal, ganhar o jogo jogando bem. Agora, o Palmeiras sim é eficiente, tanto que o Palmeiras vence por 1-0, 2-1, 2-0. De vez em quando acontece aí uns 3-0, mas acho que está muito cedo para a gente poder querer comparar esses dois times, até por causa do início do trabalho do Filipe Luís. Estão em andamento. E olha, vou te falar, é duro competir com a eficiência do Palmeiras. Eu não tenho a menor ideia de quem será o campeão brasileiro da Libertadores, a gente vai saber isso em dezembro. Mas eu afirmo aqui tranquilamente que com esse futebol, que pode não encantar muita gente, mas que é muito eficiente, como nenhum outro até o momento aqui na temporada, o Palmeiras é fortíssimo candidato a, de novo, não encantar e levantar tudo que é caneco. Porque o encantamento do Palmeiras do Abel é levantar troféu. Mas, meu filho, nem sempre passa o melhor time. A tendência, sim, é passar o melhor time. É que os grandes apostadores jogam no melhor time, no melhor elenco, mas as zebras também acontecem. Só para te lembrando. Fortíssimo, mas lembrando para você, nem sempre ganha quem joga mais. Pode acontecer de ganhar, sim, claro que é a tendência, mas existem zebras. Isso acaba acontecendo no futebol. Futebol de 4 linhas, no meio das 4 linhas, hoje é complicado você falar que um time, aquele time mais especificamente o Palmeiras, vai ganhar os títulos.